Para esta mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta. A que voz você tem ouvido? Uma passagem no livro de João, capítulo 10, os versículos 1 a 5, Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nessa passagem, Jesus propõe uma parábola aos seus discípulos para alertá-los dos ladrões e mercenários, e ressalta que ele é o bom pastor, o único que dá a vida pelas suas ovelhas. A passagem diz que o pastor chama as suas ovelhas e as ovelhas as ouvem, porque conhecem a voz do seu pastor. Você tem ouvido aquele que diz, vá a tal lugar para ser salvo? Ou aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Você tem ouvido a voz daquele que diz, faça isso ou aquilo para ser salvo? Ou aquele que diz, eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas? Você tem ouvido a voz daquele que diz, você não pode viver em miséria, faça isso que Deus irá te recompensar? Ou a voz daquele que diz, a minha graça te basta? Você tem ouvido a voz daquele que diz, você pode prosperar? Ou aquele que diz, não ajunteis tesouros na terra? Você tem ouvido a voz daquele que diz, venha e a tua vida irá mudar, e a tua vitória vai ter sabor de mel? Ou aquele que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo? Você tem ouvido a voz daquele que diz, batalhe, senão você pode perder a sua salvação? Ou a voz daquele que diz, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos? João 5,24 também diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem um versículo que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez alguém chegou antes de Jesus na tua vida, te dizendo coisas que são contrárias à palavra do Senhor. Mas Jesus diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Este é o momento de você olhar para a verdade, de ouvir a voz e crer naquele que te deu tão grande salvação, que te libertou do pecado e que te livrou da condenação eterna. Estamos vivendo de passagem neste mundo e muitos têm pregado que Deus irá realizar os teus sonhos, que Deus irá restituir os teus bens, fazendo você colocar a sua esperança nas coisas que são dessa terra, contrariando o que a palavra diz. Tiago diz, o que é a sua vida? É um vapor que aparece e logo desaparece. E se você morrer, agora, nesse exato momento, o que te espera do outro lado? É com isso que você deve se preocupar, com a sua salvação, com a vida eterna. O apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo, porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele. Então o que nós queremos neste mundo? Também a carta aos Filipenses ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa esperança, que a tua esperança possa estar sempre no Senhor Jesus, que os teus olhos possam estar fixos nas coisas que são de cima e não nas coisas dessa terra. Que esta mensagem possa te ajudar a abrir os olhos e te ajudar a atentar os teus ouvidos à voz daquele que diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deus te abençoe.